entrou na sessão. Ok. Bom, gente, então, boa noite. Hoje a gente tem uma reunião aqui onde tem muitas pessoas legais aqui. A gente tem a Vera fazendo a sua estreia como residente aí nossa da EPATO, vai apresentar o caso. Temos o prazer de receber a Letícia. Letícia é a responsável pela hepatologia pediátrica na escola, então, ela que cuida lá do serviço, já se ofereceu para receber nossos residentes lá também, quando precisar no ambulatório, talvez a gente faça um esquema aí de vocês passarem lá também para ver essa parte da hepatologia pediátrica, né? Porque essas crianças, elas têm a mania de crescer, né, Letícia? E aí elas acabam vindo para a gente. Então, é legal ter essa visão também. E a Letícia conseguiu trazer o Caio para a reunião, porque o Caio, às vezes, a gente convida, ele não vem, mas a Letícia convidando, ele aceitou, né, Caio? Então, a gente agradece aí a presença de todo mundo e a Vera vai, então, apresentar o caso. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Vera, sou residente do primeiro ano de hepatologia. Vou começar, então, a gente falando sobre o nosso caso clínico. A gente vai voltar um pouco no tempo, né? A história começa com um paciente que chegou no ambulatório de hepatologia geral de adulto com 18 anos, um paciente masculino, natural e procedente de Guaratinguetá, e é estudante. Ele foi encaminhado do ambulatório de gastropediatria, onde ele acompanhava desde os 11 anos, e ele chegou lá por um aumento de enzimas hepáticas em exames de rotina. Ele era totalmente assintomático, negava a época do diagnóstico de icterícia, colúria, colia fecal, prurido, dor abdominal, qualquer sintoma. Então, era um paciente assintomático que chegou com alteração de enzimas hepáticas em exames de rotina. Previamente, de antecedentes pessoais, ele tinha só uma história de apendicectomia aos 6 anos, não teve nenhuma intercorrência no parto, não tinha história prévia de hemotransfusão, tatuagem, piercing, uso de drogas injetáveis, né, depois da adolescência. Antecedentes familiares, ele tinha um pai, uma pessoa vivendo com HIV, e a mãe sem antecedentes patológicos. No exame físico, completamente normal, bom estado geral, normocorado, hidratado, nictérico, aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações, abdômen plano, flácido, com hidroéreos presentes, indolor, palpação superficial ou profunda e sem massas ou visceromegalias palpáveis e sem nenhum estigma de hepatopatia crônica. Então, alguém tem alguma hipótese sobre o que pode ser? Edu, você quer perguntar aí para o pessoal? Clicar no... Está fechado o seu microfone. Não estamos te ouvindo. Obrigado pela Letícia ter vindo na nossa reunião. Eu cheguei um pouquinho atrasado. E pela Vera ter preparado, né? E o Caio, que está vindo na reunião. Deixa eu ver quem está na reunião, né? Eu acho que o nosso residente, Antônio, que já trabalhou bastante nas duas primeiras, podia opinar nessa, né? Pode ser, Antônio? Oi, boa noite. Pode ser. Vocês estão me escutando? Estamos Tá escutando? baixinho, mas sim. Um pouquinho baixo. Sim. Pera lá. Eu tô com um pouco... Tá melhor, né? Tá melhor. Tá, então tá bom. Não, então, um caso, uma criança, né? Na verdade, ele chega pra gente com 18 anos, é isso? Mas o quadro começou aos 11 Isso. anos, né? Então, uma criança, até então, assintomática, que chega com aumento de transaminase. Bom, acho que como a Vera fala que no exame físico não tinha nenhum estigma de hepatopatia crônica, né? E nada dentro desse sentido, então é um aumento de transaminases a esclarecer
num paciente com a esclarecer. Então, acho que a gente teria que pensar naquele contexto, né? Então, descartar as etiologias. São jovens, pensar primeiro em contexto... A clínica, o que tanto que ele tinha, Beck? Ele tinha nada na clínica, sem nenhum sintoma, ele chegou porque em exames de rotina, a mãe fazia exame de rotina anual, veio uma alteração de enzimas hepáticas, alterações que eu vou mostrar mais pra frente. Mas no exame físico e na queixa ele não tinha nenhum. Não tinha nada. São enzimas hepáticas, Antônio, não necessariamente transaminases. Ah, tá. Não fala de transaminase. Sim, pois bem. Então, acho que teria que pensar dentro desse contexto. Então, da mesma forma, quadratudo, descartar causas virais iniciais, né? Então, criança, a gente poderia pensar contaminação, hepatite A, esse tipo de coisa e tudo mais, descartar, avaliar etiologias virais, de um modo geral. Acho que avaliar a questão medicamentosa também, do mesmo jeito, né? Perguntar dentro desse contexto da história e tudo mais. Pela idade jovem, acho que a gente sempre tem que pensar em contexto autoimune, né? Também disso. É um sexo masculino, a gente não tem icterícia, a gente não sabe se é mais fosfatase alcalina, gama-GT, se é canalicular, enfim, mas avaliar um contexto autoimune. Acho que a diferenciação de qual predominância de enzimas hepáticas vai nos ajudar bastante. Criança, jovem, não podemos descartar, né? Pensando nos quadros mais raros, igual a gente viu antes, doença de Wilson e tudo mais. Mas eu acho que, inicialmente, entender qual é o padrão dessas canaliculares, pensar nas causas mais comuns, e eu pensaria nisso inicialmente. Então, como uma doença que diagnosticou aos 11 e está indo até os 18, deve ser alguma coisa crônica, né? Sim, então, o componente Desde as autoimune. infecções virais crônicas até as doenças metabólicas, né? E talvez doenças genéticas com alguma outra característica. Eu acho que você lembrou bem do Wilson, né? O Wilson é uma coisa que a gente, da faixa etária, que a gente costuma ver. Não sei se a gente pensaria em alguma doença mais crônica do ponto de vista de fibrose hepática, já que aparentemente não tem hepatosplenomegalia, né? Então, parece que é uma alteração enzimática que a gente vai precisar saber qual é o predomínio, para daí a gente começar a rastrear conforme for, né? Se for parenquimatosa, se for colestática, se for misto, né? E tem alguma peculiaridade na colestase da criança em relação às enzimas? Em termos de Eu acho que a gente conversou. Sim, da FA, né? A FA perde pouco valor, né? Pelo componente ósseo do crescimento. Crescimento, e daí a gama-GT, que a gente meio que considera uma enzima meio idiota, a gente valoriza mais. Os pediatras gostam de valorizar sempre, mesmo em manifestações mais parenquimatosas, né? Eles gostam, se a gama-GT estiver alta, também de avaliar a via biliar com imagem, né? Então, tá. Alguém quer mais ajudar o Antônio? E a gente vai perguntar para a doutora Letícia se só entrando lá no ambulatório com enzima alteradas, qual que é o jeito dela começar a raciocinar. Isso, então, primeiro eu queria dar boa noite a todos oficialmente, agradecer aqui o convite, adorei participar, gostei muito do caso também, já recebi spoilers, e queria reiterar as palavras da Maria Lúcia, que o nosso ambulatório está aberto para os residentes de vocês, a hora que vocês quiserem para ir lá conhecer, vai ser um prazer para a gente. Então, nesse contexto de uma criança de 11 anos, né, que chega com aumento de enzimas, e isso é uma coisa frequente, né, para a gente receber, tem algumas questões que a gente se atenta, então, no exame físico, o estado nutricional,
né? A gente tem alterações, a gente pode ter alteração de enzimas hepáticas, tanto com uma criança que tem uma desnutrição, né, um quadro, quanto alteração de enzima numa doença gordurosa não alcoólica, né, doença metabólica. Então, é importante o estado nutricional. É importante a gente avaliar a questão das drogas, né, medicamentos e drogas prescritas ou não, chás, então isso é uma rotina da gente perguntar. Hoje em dia, shakes, né, que as crianças, os adolescentes propriamente estão usando. E aí, no exame físico, a gente procura os estigmas de doença crônica, como você já bem colocou, né, Vera, que não tinha, né, então fala a favor de não ter uma fibrose hepática ainda instalada, né. A gente procura esses contextos infecciosos, né, e as histórias familiares, né, que trazem para a gente algumas informações. Então, esse checklist que vocês colocaram é o nosso caminho também. A gente vai basear as condutas a partir do padrão de alteração, né, que a gente vê, e da cronicidade ou não, né, dos sinais de cronicidade ou não no exame físico. Então, basicamente, a gente pensa como vocês, nesse sentido, e realmente a fosfatase alcalina, né, nessa fase, na infância, a gente tem, a gente valoriza no contexto, lógico, da gama-GT aumentada, mas sempre lembrando que o paciente criança, adolescente principalmente, ele tem estirões de crescimento, e aí, nesse sentido, a gente pode ter variação da fosfatase alcalina não relacionada com gama-GT aumentada, né? E aí a gente considera que isso é principalmente o componente ósseo, né, que deve estar levando a esse aumento. Então é isso, acho que estamos num bom caminho, né? Vamos ver qual que é o padrão de alteração das enzimas. Obrigado, Letícia. Vamos lá, Vera. Tá. Bom, aí então vou trazer no próximo slide os exames que foram do diagnóstico, da queixa inicial dele. Então, quando ele chegou no ambulatório de gastroped, ele levou esses exames que eu vou mostrar no próximo slide. Então, de 2013, que foi quando ele começou, né, o acompanhamento lá na gastroped, tinha um HB de 13,2, um hematócrito de 39, um leuco de 7.700, plaquetas de 256 mil. Um TGO de 12, um TGP de 53, uma gama-GT de 208, uma fosfatase alcalina de 122, um bilirrubina totais de 1,44, direta de 0,44 e direta de 1. Função renal normal, create 0,77, ureia 24, uma albumina de 4,7 e um RNI de 1,15. E sorologias, tanto para hepatite A, B e C negativas e um anti-HBS reagente. E aí, além disso, já nessa investigação, ele já veio também trazendo alguns outros exames de autoimunidade, então um IgM de 74, no valor de referência para 179, um IgG de 587, também dentro do valor de referência, a dosagem de alfa-1 antitripsina de 164, também lá dentro do valor de referência, ceruloplasmina de 36, um FAN negativo, o antimusculiso negativo, anti-LKM1 negativo, anticélula parietal negativo, antimitocondria negativo, anticardiolipina IgG e IgM negativos, e anti-RNP, anti-RO, anti-LAI, anti-SM, todos negativos. Então, todo aquele padrão de autoimunidade, autoanticorpos, todos negativos. E aí, então, a gente foi para os exames de imagem. Segura um pouquinho, Vera. Tá. Vamos segurar no exame e voltar com o Antônio. Vai, Antônio. Bom, então, acho que os exames, primeiro, se você puder voltar um slide anterior, Vera, por favor. Então, a gente vê aí no padrão das enzimas, a gente vê que é um padrão
pouco mais colestático, né? A gama GT, as canaliculares aumentadas, a gama GT aumentada, que a gente levaria mais em consideração, a FA até não está tão, se a gente pensar que uma criança o valor de referência seria mais alto, então seria até normal, mas a gama GT aumentada e uma TGP discretamente aumentada, aí, quase 2 vezes o valor de referência, então padrão mais de canalicular. E a bilirrubina aumentada às custas da indireta, né? A gente já viu sorologias negativas, aparentemente não tem comprometimento de função, albumina de 4,7, RNA de 1,5. Então, a gente já tem daí autoanticorpos todos negativos, ceruloplasmina não está tão baixa, alfa-1-antitocina normal, então a gente descarta esse componente, descarta a mitologia viral, autoimune e IgM-IgG normal, né? Parece mais um padrão de aumento de canalicular, um padrão de tratamento mais colestático. O que chama atenção é essa bilirrubina aumentada às custas de indireta, né? Que é um pouco mais diferente do quadro clínico. Então, temos que ver se tem algum componente de hemólise, embora o HB não seja, ele não esteja anêmico, né? HB tá bom, 3,2, e também não tem plaquetopenia. Então, acho que aí mostra que talvez ele possa não ter uma doença hepática avançada, não tem indícios de uma cirrose, e a gente partiria mais para um quadro de colestase, né, elevação da gama GT, talvez, e a TGP diretamente elevada, né. Temos de etiologia, assim, jovem, um componente colestático, acho que o principal que a gente teria descartar seria CEP, né, até por conta da homem, jovem, né, pensando em etiologia autoimune, mas fala um pouco contra essa bilirrubina indireta aumentada, né. Eu acho que dentro desse sentido, como um exame de imagem é importante para a gente ver vias biliares, mas partiria dessa investigação agora do componente mais colestático, né. E tentar componente genético, talvez, a depender do que vier nos exames. Isso aí, Antônio. Alguém quer fazer algum comentário do que o Antônio falou, das possibilidades? Ou vamos partir para o ultrassom? Vamos lá, Vera. Bom, então, de exames de imagem, ele realizou uma ultrassom de abdômen e uma colagem de ressonância. A ultrassom de abdômen foi realizada primeiro, em outubro de 2013, era um exame sem anormalidades detectadas pelo método. E aí, depois desse exame normal, em um retorno, foi solicitada uma colagem de ressonância, que ele fez em abril de 2024, que também não tinha nenhuma alteração. Então, ductos hepáticos direito, esquerdo, ducto cístico e colédoco com formas, contornos e calibres normais, sem evidência de cálculos no interior. Demais vias biliares intrahepáticas não apresentaram sinal de aquisições colangiográficas, vesícula biliar em topografia visual, com dimensões preservadas, paredes finas e conteúdo homogêneo. Então, sem evidência de outras alterações significativas também nos outros órgãos intracavitários. Então, diante desses exames de imagem e dos exames de sangue, anticorpos negativos, sem alterações, então, o próximo passo foi solicitar uma biópsia hepática. E aí... Espera um pouquinho, Vera. Tá. Vamos ver se o doutor Gama concorda com essa biópsia hepática. Olá, doutor Edu. Eu acho, gostei muito obviamente, do checklist da doutora da pediatria, que está aí comandando a discussão aí do caso. Letícia. Doutora Letícia, porque a gente vê uma criança de 11 anos de idade que chega com alterações dos testes hepáticos, em que o que mais chama atenção é uma gama GT de 208, né? Uma LT que está ali 53, mas com a ST normal, o FA ali no, acho que limite máximo do normal, mas já destacando aqui, não é, o conflito de interesse aí da fosfatase alcalina nessa faixa etária. Eu acho que o exame físico seria, né, essencial, né,
poderia nos ajudar bastante em algumas situações, né? E aí a gente vê da importância da gama-GT, e ela não, nesse contexto aqui, ela deixa de ser uma enzima, como a nossa chefe gosta muito de colocá-la, uma enzima promíscua, né? Eu acho que ela passa a ser a estrela da discussão, né? O personagem principal dessa discussão. E concordo, sim, depois de toda essa sequência de avaliação, né, em que tudo está negativo, né, e esse paciente chega até o exame de imagem com colangio-ressonância e nada é caracterizado, eu acho que a biópsia hepática, sim, ela é imperativa e ela precisa ser feita e colocada na mão de um patologista como Caio, né? Legal. Letícia, você, nesse momento, quais as hipóteses que restaram para vocês antes de fazer a biópsia? Então, eu queria acrescentar, além da CEP, que já foi falada, uma criança com uma idade de 11 anos, com aumento de enzima canalicular, que está mantida, né, gente? A gente entende que ele chegou para a gente com essa alteração mantida e repetida, né? Sem sinais de cronicidade, sem fibrose importante, a gente não pode esquecer que existem diagnósticos diferenciais aí, de, por exemplo, quadros genéticos, né? Entre eles, a PIFIC3, porque é uma enzima, é uma PIFIC, né? Uma doença progressiva, mas de instalação mais lenta, e que é muito variável na apresentação, né? A gente pode ter um paciente somente com alteração de enzima, como esse paciente, sem prurido importante, sem grandes alterações na imagem. Então, acho que não dá para esquecer dessa possibilidade. Hoje em dia, a gente já tem outras PIFICs que aumentam, né, a gama-GT, porém a PIFIC3 continua sendo mais frequente, né? Então, seria uma possibilidade também, né? Enfim, eu acho que acrescentaria isso, porque os demais exames já excluíram algumas outras causas que a gente pensaria, né? Nessa fase que está mais fácil a gente fazer os testes genéticos, você faria os testes genéticos antes da biópsia ou depois? Eu acho que não é tão fácil para nós ainda, a gente consegue com hoje em dia, com mais facilidade, mas aqui eu ainda faria a biópsia, para a gente ver se a possibilidade aqui, né, nessa altura que nós temos uma colangio-ressonância normal, a gente estaria pensando numa colangite esclerosante de pequenos ductos, né? Isso ainda é mais frequente do que a gente vê uma PIFIC3, pelo menos é o que a gente sabe hoje. Então, ainda faria a biópsia, muito embora, né, que às vezes a gente não vai conseguir fazer essa diferenciação. Enfim, a biópsia pode, no final das contas, não ajudar. Até, o que vocês acham disso? Porque muitas vezes ela pode ter um padrão bem parecido, né? A PIFIC3. Então, talvez fosse melhor fazer se fosse fácil fazer o teste genético direto, né? Talvez fosse melhor. Porque pode ser que a gente não consiga diferenciar, né? Muito provavelmente não vai conseguir com a biópsia. Eu também acho que eu iria primeiro para a biópsia por causa da possibilidade de ser uma CEP de pequenos ductos, né? Eu não sei o que a doutora Maria Lúcia acha. Eu acho também que é interessante, porque eu estava pensando justamente nessa questão com a aula que eu vou dar lá na Semana do Fígado, que é diagnóstico diferencial das colestases. E aí, na minha cabeça, veio justamente essa pergunta, né? Será que aquela sequência que os livros colocam de você ir passo a passo, como foi aqui, né?
faz o laboratório, depois faz autoanticorpo, depois faz a colangio, daí faz a biópsia e depois o teste genético. Será que agora a gente deveria inverter? Mas eu acho que não. Em adulto, principalmente, eu acho que não, porque a gente tem muito diagnóstico diferencial, né, de colestase crônica. Não é porque a gente vai encontrar, eventualmente, alguma mutação já descrita ou de significado incerto que a gente vai realmente fechar o diagnóstico. Eu acho que é sempre importante ver o que está acontecendo lá no tecido. Eu acho que tem que passar pela biópsia primeiro. Eu faria, assim, lógico que pediatria a gente não opina tanto, né? Mas se fosse um adulto com essa característica, essa sequência de investigação, eu faria, sim, primeiro a biópsia. É isso, Gama? Eu estou de comum acordo também. Eu acho que o teste genético, se for necessário, eu acho que ele pode vir, sim, antes, depois da biópsia. A biópsia pode estratificar aí critérios até de doença crônica, sem repercussões ainda no exame de imagem para um fígado mais crônico. E eu acho que ela pode trazer substratos e dados específicos para um diagnóstico que a gente está buscando, né? Então, acho que a biópsia hepática ela é necessária, sim. É necessária? Não, ela pode ser o próximo exame, sim, né? Sem sombra de dúvidas. Então, concordamos todos. Vamos ouvir, Caio, o que você encontrou? Então, essa biópsia ela é de 2015. E como ela é bem antiga, quem fazia a pediatria era a doutora Franci. Então, ela tinha um arquivo próprio, eu também não conseguia encontrar lâmina. Só que aqui a gente vai mostrar outros casos, né? Pra gente ilustrar bem. Caio, você vai mostrar agora? Acho que é melhor Não. no final, né? Que aí eu É. não dou o diagnóstico. Acho. Senão me dá um spoiler, né? Vai dar, não pode. Só que eu acho assim, tem que só ter cuidado, às vezes, com a biópsia, porque muitas vezes a gente consegue dar o padrão morfológico. Então, às vezes não fica uma coisa tão clara para eu afastar, às vezes uma PFIC, às vezes a morfologia lembra muito uma colangite esclerosante, acho que teve até um caso meu, a Letícia, que eu favoreci mais colangite esclerosante, mas aí fez teste genético, era PFIC. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente avalia bem a morfologia, né? E às vezes pode ter uma morfologia bem parecida. Mas, Vera, pode falar da Vamos lá, biópsia. Vera. Tá. Bom, então, como o doutor Caio falou, essa biópsia é uma revisão de lâmina, e aí a biópsia foi feita em 2014, final de 2014, mas aí essa revisão de lâmina só foi feita em dezembro de 2015. Então, é uma biópsia com 12 espaços porta, com alguns desses espaços portas com um número aumentado de ductos hilares. No parênquima hepático, observavam-se hepatócitos tumefeitos e binucleados, além de um foco único de necrose com infiltrado linfocitário. Não tinha siderose, esteatose e nem colestase. Então, pela descrição da microscopia, não ajudou muita coisa, né? Então, até na época eu ainda estava terminando a residência, em 2015. A gente não sabe se esse aumento de ducto é aumento de ducto biliar, por uma proliferação ductular, ou às vezes são ductos interlobulares mais tortuosos, aí durante o corte da biópsia dá a sensação de ter mais ducto interlobular. Então, fiquei meio em dúvida aí, do que ela quis retratar, né? Mas acho que não ajudou tanto. E, de qualquer forma, não tinha muita colestase, né? Pelo menos nessa biópsia. Bom, e aí, então, o diagnóstico pela biópsia foi de um parênquima hepático alterado, com hepatócitos tumefeitos, um citoplasma finamente granular. E aí, então, essa biópsia serviu para a gente excluir, né? O padrão morfológico permite afastar doenças de Gaucher, Niemann-Pick e deficiência de alfa-1 antitripsina, não sendo possível afastar outras doenças mitocondriais.
Daí, então, alguém tem alguma hipótese, depois alguma conduta, seguindo a partir daí, dessa biópsia, que deixou a gente um pouco em dúvida? Bom, acho que a biópsia afastou, né? Não diagnosticou, então não sei se por ser uma enzima canalicular elevada, se a gente, independente de dar um nome para isso, se a gente trataria como uma colestase crônica e usaria um pouco de ácido ursodeoxicólico. Não sei qual foi a conduta. O que a doutora Letícia fez? No caso foi o doutor Ramiro, tá? Mas se eu tivesse no papel dele, no momento que recebeu essa biópsia, eu até conversei com o Caio sobre ela, que essa proliferação, esse aumento, né, que a gente está vendo aí de ductos, que nós não entendemos muito bem o jeito que foi descrito, mas me fez pensar numa proliferação ductular, né, um componente mais biliar, nada parenquimatoso, e eu acho que nessa situação, o que o Ramiro pensou e eu pensaria também, é que ele poderia ter sim uma colangiopatia, uma colangite esclerosante de pequenos ductos, ou não dá para excluir também a PFIC3, porque a PFIC poderia ser bem assim, né, Caio? Bem inespecífica, né? Então, mas ficaria mais com uma doença biliar, acho que. E sim, teria entrado Cursacol, foi o que nós fizemos, né, na época. Bom, então, além disso, né, esse paciente, além desse quadro, durante o acompanhamento, o paciente cursou em 2014, ainda em investigação, com um episódio de perda de consciência, sem movimentos tônico-clônicos. Ele foi para uma emergência, foi realizado TC de crânio, ficou internado, foi feito eletroencefalograma, que vieram todos sem alterações. Então, ele ficou em acompanhamento com a neurologia e foi diagnosticado com crise de ausência. Na época, foi iniciado o topiramato. Ainda nesse mesmo período, então, como a doutora Letícia falou, foi iniciado o uso do ácido desoxicólico ainda em 2014, né? E aí ele chegou a ter uma discreta melhora das enzimas canaliculares, eu vou mostrar no próximo slide. Mas aí depois, ao tentar realizar o desmame da medicação, diminuir as doses, ele ainda teve aumento de enzimas na tentativa de reduzir a dose. Pulando um pouquinho para 2019, ele teve uma piora desse quadro neurológico com umas síncopes mais frequentes, e aí foi optado pela neurologia para troca do topiramato pelo levetiracetam. Ainda revisando o prontuário dele, a gente achou também que chegaram a suspeitar também que poderia ter alguma alteração de enzimas canaliculares secundária ao uso do topiramato. E aí, como ele foi trocado, acabou depois essa hipótese se perdeu, mas isso também foi aventado também durante a investigação do paciente. Então, aqui mostrando os exames laboratoriais de 2014, né, quando ele chegou já em acompanhamento, na verdade, com a hepatoped, tinha um TGO de 89 e um TGP de 135, que em 2015 aumentaram para 114 de TGO e um TGP de 263. Então, foi nesse contexto aí que suspeitaram dessa toxicidade pelo topiramato. Bilirrubina total já estava normalizada, e uma fosfatase alcalina de 430 em 2014, que teve uma discreta melhora em 2015 para 385, uma gama-GT de 671 em 2014, que teve também uma discreta melhora para 550 em 2015. O INR manteve normal, a albumina manteve também normal. Nesses exames a gente não tinha plaqueta, outros exames que eu não coloquei aqui. Mas então esses eram os exames que a gente tem. Então, mostrando que, apesar dele ter iniciado o uso da medicação, ele não teve ainda, naquele momento, uma melhora muito expressiva, né, laboratorial.
lembrando que clinicamente ele não tinha nenhum sintoma fora esse quadro dessas crises de ausência. Então, quando ele completou 18 anos, ele foi referenciado para o nosso ambulatório de patologia, e aí ele veio com a hipótese, como a doutora Letícia falou, de PFIC3 e de colangiopatia de pequenos ductos. Continuou o uso do Zarcol, além do levetiracetam, e mantinha até então, até 18 anos, mantinha 100 novas crises de ausência. Só que mesmo com essa dose otimizada de Zarcol, pelo peso, ele ainda apresentava aumento de enzimas candaliculares. Só que aí, na investigação, foi visto que ele tinha uma péssima adesão. Ele era um paciente que não tomava medicação direito, enfim, era um adolescente, né? Falava que tinha muita dificuldade de tomar medicação várias vezes ao dia, tomava por vezes 2 ou 3 comprimidos de manhã, tarde, à noite, então ele tinha muita dificuldade na adesão. Então, múltiplos abandonos de terapia ao longo desse acompanhamento. Tem vários exames que realmente melhoram e pioram enzimas, justamente por essa adesão, chamada adesão do paciente. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele mantinha esse sintomático. Então, não tinha icterícia, não tinha dor abdominal, não tinha náuseas, vômitos, nenhum sintoma. Espera um pouquinho, tá, Vera? Tá. Eu queria perguntar para a Letícia, esse quadro neurológico faz pensar em alguma coisa ou é só assim, uma associação de doenças? Nesse contexto aqui, com aquela biópsia, não me chama atenção, Maria Lúcia, assim, a gente não está pensando num quadro metabólico, né, numa doença que nesse momento tem alguma alteração de sistema nervoso central, então acho que me remete mais a alguma associação mesmo, né, não a mesma doença. Ok. Então aqui eu trouxe os exames de sangue, como eu falei, os exames laboratoriais. Esses exames, eles já são enquanto ele já estava acompanhando com a hepatologia adulto. Ele veio para a gente no ano de 2020, com 18 anos. Então, esses exames dele é a partir de 2021, na verdade, que a gente tem registrado. Então, lembrando que em 2015 ele ainda tinha um aumento de transaminases e um aumento importante de fosfatase e gama-GT. Já em 2021, ele veio com um TGO de 33, um TGP de 41, uma fosfatase de 109, uma referência de 150 e uma gama-GT de 214, uma referência de 55. Então, praticamente normalizou, mas ainda mantinha uma gama-GT ainda alterada. 2022 ele mantinha esse padrão de transaminases, mas já com fosfatase 181, então um pouquinho mais acima do valor de referência, e mantinha aquela gama GT de 238 ali acima também. E daí foi reforçado de novo a adesão, como eu falei, era um paciente que não tinha uma adesão importante. Em junho de 2023 ele voltou, tinha um discreto aumento de TGO, mas uma TGP normal, uma fosfatase na época de 232, então um aumento bem mais expressivo do que nos exames anteriores, e uma gama-GT mantendo ali aquele padrão 259. Nessa época, foi questionado muito também sobre a ingesta alcoólica. Ele negou, assim, segundo o prontuário, ele negava, mas como ele era um paciente um pouco complicado em relação à adesão, isso ficou interrogado também, mas ele negou, e tinha também a questão da adesão, realmente ele mesmo falava que não tomava as medicações nos horários corretos, esquecia, passava 2, 3 dias sem remédio, enfim. E aí, depois ele voltou em novembro de 2023, aí já tinha um TGO de 41, um TGP de 57, que inverteu do padrão de junho, e com uma fosfatase alcalina de 215 e um gama-GT de 339, já bem diferente bem acima do padrão, dos padrões anteriores. Alguém tem algum comentário, alguma coisa?
É. Antônio, agora que ele é adulto, os exames piorando, você revê o diagnóstico? O que você Pois é. faria? Então, acho que o que me chamou a atenção foi só um momento que ele piorou as transaminases, que até então ele não tinha piorado, mas foi um contexto de piora de colestase também. Não sei se a gente poderia atribuir essa piora de transaminases à toxicidade ali. Mas, enfim, acho que tem esse componente da adesão, que a Vera cita muito bem, né? E que, enfim, não sabemos até que ponto o Sacol está fazendo ou não efeito, mas em termos de etiologia e para se pensar em condutas, eu acho que talvez realmente esse componente genético que, assim, embora tenha levantado a hipótese de que ele nunca chegou a fazer o teste genético até o momento, né? Então, acho que que valeria a pena lançar a mão do teste genético para realmente avaliar, pensar em possíveis quadros diferenciais, né? Se a gente pensar que ele está, não diria que ele é refratário ao Orsacol, porque a gente tem essa questão da adesão, mas não sei se a gente poderia pensar até nos fibratos também, se poderia extrapolar o contexto do CDP como segunda linha, e para isso, enfim, aí até, não sei se a gente poderia partir desse pressuposto, mas acho que interpretaria mais ou menos dessa forma. Talvez, em termos de etiologia, acho que a única coisa que sobra é alguma doença genética, né? Enfim, qual em si é o que falta melhor definir. Em termos de conduta, acho que reforçar esse contexto da adesão. E não sei até que ponto a gente entraria com outra medicação como mais ou menos desse tipo. Né? Você repetiria a biópsia, já que a gente não teve um diagnóstico na época e o paciente aparentemente não está melhorando com a medicação que a gente usa habitualmente nas colestases. A gente poderia imaginar que é uma falta de adesão. Ou você faria um painel genético de colestases? Eu acho que talvez antes de repetir a biópsia, eu faria o painel genético, porque aparentemente o laboratorial é o mesmo lá de trás, né? Não sei se a biópsia agora ajudaria alguma coisa e que eu já não trouxe muita informação, foi um padrão meio inespecífico. Como ele mantém o mesmo quadro, por exemplo, não é que teve uma alteração bioquímica, não sei se uma nova biópsia ajudaria muito. Eventualmente, Vera, você tem imagens, ele mantém o fígado normal, via biliar normal, tudo normal, Isso. ou ele começou a alterar? Não, eu vou citar no próximo slide. Vou passar aqui. A gente, depois de novas, ele teve, nesse período entre junho de 2023 a novembro de 2023, ele teve novas crises de ausência. E aí aumentaram a dose dos anticonvulsivantes, ele evoluiu com parestesia de membros inferiores após esse aumento de dose do levetiracetam, e aí foi reduzido a dose do levetiracetam, ele começou a usar índices intercalados, e foi introduzido o lincosamida e o ginkgo biloba, além do Usacol que ele já estava em uso, então ele ficou usando essas medicações. Quando ele voltou com a gente, foi realizados novos exames de imagem, ultrassom de abdômen, nova coluna de ressonância e uma colonoscopia também. Essa colonoscopia foi solicitada no contexto de que ele teve um episódio transitório de diarreia. Isso não está muito bem escrito no prontuário, mas parece ter sido um episódio agudo. E aí, mas como estava em investigação, ainda mais por esse aumento de transaminases e aumento de canaliculares, eles foi pedido uma colonoscopia nesse contexto. Todos eles vieram sem alterações. Eu não coloquei descrito aqui porque realmente veio sem nenhuma alteração. E aí, diante desse contexto, em dezembro de 2023, aí foi solicitado o teste genético. Isso aí, então, já era depois daquelas novas alterações de transaminases em novembro de 2023. Então, no teste genético foi solicitado um painel de colestase crônica,
E aí foi identificada a variante potencialmente patogênica em heterozigose no gene NOT2, que é um diagnóstico de síndrome de Alagille tipo 2. Então, a gente conseguiu fechar o diagnóstico aí. Eu não sei se tem diferença no 1 e 2, Letícia, mas aparentemente ele não tem fenótipo de Alagille, né? Pois é, então, essa é a pegadinha, né? Existem descrições, sim, de diferença do Alagille tipo 1, que é a do JAG1, né, a mutação do JAG1, e a do NOT2, do síndrome de Alagille tipo 2. Existem algumas publicações, e a gente tem paciente atualmente em acompanhamento, que a gente não suspeitava que tinha Alagille, pensava numa PFIC, mas que, porque também não tinham faces característico, né, não preenchia. Então, assim, o Alagille, eu não sei, Vera, você quer falar alguma coisa? Porque, assim, para nós, o Alagille, ele chega normalmente, muito diferente desse menino, né? Ele entra, na maioria das vezes, no diagnóstico diferencial da colestase neonatal, né? A grande maioria das vezes é colestase neonatal. E uma das características primordiais do Alagille, uma das características mais marcantes, é o prurido, que é um prurido muito importante, né? Que esse menino não tem. Então, o paciente que a gente vai pensar num primeiro momento em Alagille é aquele bebê com colestase neonatal, gama-GT aumentada, que tem um facies característico, né? Que tem alterações ósseas, principalmente vértebra em asa de borboleta, mas você pode ter outras, que tem embriotóxon posterior e cardiopatia, né, que é muito frequente também, pode, assim, tanto a estenose da artéria pulmonar, estenose periférica, quanto malformações intracardíacas, né, e essa criança que chegou para nós, chegou com 11 anos, com aumento de enzima, sem prurido, sem sopro, né, sem história de colestase neonatal, sem faces. E essa descrição existe na literatura para o Alagille, né? E a gente não faria esse diagnóstico se não fosse pelo teste genético, porque você não tem como. Nós que recebemos as crianças por conta do fígado, então nossa amostra é 100% fígado, né? Mas, assim, eu imagino que deva ter muitas mutações NOT2, talvez por aí, que a gente não, né, na cardiologia, talvez, que a gente não esteja pegando, porque é uma questão do nosso viés de receber o paciente pela hepatopatia. Mas esse paciente aqui, nem a biópsia não ajudou, porque a biópsia do Alagille, ela é característica, nessa idade, deveria ter feito o diagnóstico, né, Caio? Por isso que a gente trouxe, eu pedi para o Caio vir e trazer um paciente nosso com Alagille, que a gente tem uma biópsia característica, que esse aqui, realmente, ele fugiu totalmente do que é o esperado, né? Então, mas essa descrição existe, sim, na literatura. Em relação ao tratamento, não imagino que tenha muitos pacientes com Alagille, mas existe algum comportamento em relação à colestase, não responder muito bem, ou especificamente esse menino que não está respondendo bem? Então, o mais importante é assim, né, então, do ponto de vista de clínica, para nós, é o prurido.
é o que a gente busca tratar, né? E é o mais difícil. Então, a gente faz cuidado da pele, hidratação. O Ursacol é uma primeira tentativa. A gente nem sempre vê normalização de enzima, mas ok. A questão é que, às vezes, ele não responde ao Ursacol prurido. Às vezes, chega a piorar do prurido com o Ursacol. E aí, a gente vai escalonando, né? Rifampicina, colestiramina. Uma outra coisa bem importante, né? São os níveis de colesterol do Alagille, que podem ficar bem importantes, né? Acredito que esse menino não tinha, porque em nenhum momento isso chama atenção. Eu fui dar uma olhadinha na nossa pasta também. Então, ele não tinha, ele não chamou a atenção da nossa equipe, né? Para o Alagille, porque ele não tinha o fenótipo que a gente espera. E do ponto de vista de tratamento, além do prurido, é muito importante a questão do déficit vitamínico, porque o Alagille é uma ductopenia sindromática, né? Nesse menino aqui a gente não tem a síndrome, esse é o problema. A gente tem uma hepatopatia aí, mas ele não preenche os critérios para a síndrome de Alagille, né? E aí, um dos focos do nosso tratamento, então, é combater os déficits vitamínicos das lipossolúveis, das vitaminas em geral. A doença óssea que pode advir disso, né? Eles podem fazer uma osteopatia, né? Uma osteoporose mesmo, com fratura. Déficit de crescimento, então, comum, baixa estatura no Alagille, que uma parte é colestática, outra parte é da síndrome. E algumas vezes, né, ele vai evoluir para insuficiência hepática e precisar de transplante. Mesmo aqueles que não evoluem para insuficiência hepática, o prurido pode chegar a ser uma causa um motivo para o transplante hepático. E aí, hoje, a gente tem, né, de tratamento para esse nosso paciente, isso não faz muito sentido, mas para alguns pacientes que nós temos no ambulatório com prurido e déficit vitamínico, hoje a gente tem a possibilidade aí, ainda que remota, né, está surgindo os IBATs, né, os inibidores da absorção de sal biliar, que tem demonstrado aí né, uma melhora importante da qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, para esse menino, ele não tem nada disso, né? Então, não sei, aqui, aí a gente fica assim, bom, e agora? A gente continua dando Ursacol, né? Vamos continuar dando Ursacol. Quer dizer, então não mudou muito, talvez, saber. Mas eu acho fundamental, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que procurar outras alterações, né? Alterações renais, alterações, malformações vasculares que eles podem ter também. Até ia te perguntar se tem já alguma imagem do sistema nervoso central pesquisando malformação vascular, porque eles podem ter, inclusive, moia-moia, algumas alterações assim. E alterações renais, tanto estruturais, que não deve ser o caso, mas também funcionais, né? E do ponto de vista de aconselhamento genético é muito importante. Então, é importante a gente saber o diagnóstico porque é uma herança autossômica dominante, com uma penetrância reduzida, né? Então, sabe lá como será a prole dele, né? Se alguém herdar a mutação. Então,
é importante que a gente tenha o diagnóstico, né? E aí só o teste genético mesmo, né? Não sei. Em relação aos exames laboratoriais, os exames primeiro de estruturais, parte renal, ele tinha uma ultrassom que foi feita em mais ou menos meados de dezembro de 2023, que não tinha nenhuma alteração na ultrassom de abdômen total. Não tinha nenhuma alteração na parte renal. Exames também laboratoriais de função renal também sem alteração. E aí eu vou chegar mais para frente, mas já adiantando que ele está aguardando aí eu fazer um raio-x de coluna, densitometria e um ecocardiograma, para investigar se tem alguma alteração aí nesse cenário, mas ele ainda está aguardando, porque ele não voltou, mas eu vou chegar ainda a essa informação. Vamos ver com o Caio se ele teria nos ajudado aí com uma biópsia típica, Caio. Para mostrar? Pode mostrar. Você trouxe? Vera, você interrompe? Deixa eu ver aqui. Mas é bem isso que a doutora Letícia falou. Até hoje a Vera passou comigo, eu até perguntei para ela qual momento que ele tinha biopsiado. Porque às vezes a apresentação do Alagille na morfologia, ela pode às vezes ser, a gente pode considerar um pouco atípica, mas é principalmente na primeira infância, né? Então, igual a doutora Letícia falou, a gente recebe muito, né, a patologia recebe muito esse contexto de biópsia, principalmente no contexto de colestase neonatal. Então, para diferenciar de atresia de via biliar, que é o principal, né? Então a gente vê muita biópsia de 1 mês, 2 meses, que o intuito maior é essa diferenciação. Só que até mesmo o Alagille, quando ele é muito, né, quando a gente vê muita alteração muito precoce, às vezes biopsiar essas crianças, né, esses bebês bem precoce, às vezes eu posso mimetizar achados da própria atresia, tá? Então, por exemplo, proliferação ductular, igual nesse laudo, a primeira vez que eu perguntei até para a Vera, foi a idade. Qual que era a idade do paciente nesse contexto? Porque 11 anos já foge da primeira infância, né? Então, não esperaria esse padrão de proliferação, etc. Mas eu posso ter no contexto neonatal, né? Eu já peguei uma biópsia que eu favorecia a atresia, foi para CPRE, passou contraste, não era atresia. Aí acho que passaram 2 meses, biopsiaram de novo, aí veio o típico Alagille, o clássico do Alagille. Mas é isso, é desafiador. Mas a partir de 6 meses a gente já espera que tenha um padrão de ductopenia, né, Caio? Padrão muito mais precoce, clássico. muito antes do que foi, né, nesse menino. E eram 12 espaços porta, acho que dava para ter visto, né? Não sei, muito esquisito. Porque, o Caio, Pode falar. pois é, porque a gente está olhando um paciente que não tem nada para Alagille, exceto a mutação, né? Ele não tem má formação cardíaca, ele não tem embriotóxico, ele não tem lesão de vértebras em borboleta, ele não tem, dos 5 critérios, ele não preenche nem 2 critérios, ele tem só a mutação genética, e a biópsia anterior não tinha escassez de ducto biliar, né? Então, assim, como fechar o diagnóstico de Alagille? Ele não preenche os critérios para o diagnóstico, ele só tem a mutação genética, né? E aí fica difícil dizer que este caso é Alagille, não é? Mas ele tem a colestase crônica, né? Que você teria que explicar, então, como uma outra coisa. Isso, porque assim... A mutação, fica difícil. Porque se a gente pegar os critérios definidores do diagnóstico, ele não preenche os critérios. Né? Não, tá tudo bem, ainda vai fazer um ecocardiograma, não sei se ele já fez anteriormente algum, né? Mas a frequência de envolvimento cardíaco, né, na Alagille é em torno de 95%, 94%, né? Com uma formação dos vasos pulmonares, enfim, na fase inicial ali daquelas crises de ausência e tudo mais, até imaginei que a ressonância pudesse vir mostrar uma má formação vascular, porque me parece que assim, é a rotina no paciente com diagnóstico de Alagille você ter uma ressonância, não é?
do sistema nervoso central desse paciente, ou uma angiografia para você prever risco de malformação vascular e desfechos de sangramento. Mas, assim, ele só tem a mutação, né? E a colestase, né, sem os outros critérios de Alagille. E já adulto, com 18 anos de idade, já um jovem com 18 anos de idade. Mas, enfim. Então, mas aí a gente ia ter que pensar que ele tem uma CEP de pequenos ductos e, por acaso, ele tem uma mutação de Alagille. Complicado, né? Enfim. Sim. Difícil. Então, eu acho que com o advento, né, dos testes, a gente tem visto descrição de pacientes que têm a doença hepática e que não preenchem a síndrome completa, né? Ele foi, acho que é o que a gente vai aprender com o teste genético, né? A gente não tem agora outras ferramentas que antes, na época que foi feita a descrição, não tinha, mas eu concordo com a Maria Lúcia que a gente entende que isso é um Alagille, né? Só que não a síndrome completa, tem a hepatopatia aí, né? A gente pode dizer que a mesma mutação genética pode ter características fenotípicas diferentes e bem diferentes de um paciente para o outro? Na mesma família, inclusive. Sim. Né, tem, né, descrições de famílias que os irmãos têm a mesma mutação e são totalmente diferentes, então, né, essa... Perfeito. Então, vamos lá. Só para ilustrar, eu trouxe 2 casos e a gente vê os achados típicos. A minha tela aparece? Aparece. Sim. Então, esse é um caso, a gente vê que é um bebê de 1 mês, né? Só que não está no modo apresentação. Não tá? Tenta passar, vai para frente. E agora, mudou? Não está no modo, ela não aparece tela cheia. Peraí, deixa eu interromper. Dá uma aumentada na porcentagem. Eu acho que é o compartilhamento aqui. Então, E agora? só queria falar que essas biópsias que a gente tem de bebezinhos muito pequenos, né, elas são feitas no contexto principalmente da diferenciação para descartar diagnóstico de atresia, porque são pacientes que frequentemente tem, além da colestase não, é uma colestase com acolia fecal. Então, a gente vai para a biópsia, né, nesse sentido de ver a obstrução de via biliar, realmente. Agora tá bom, Caio. Então, esse primeiro paciente, 1 mês, né, o que chama atenção em relação à fibrose, a gente consegue observar que tem alguns espaços porta que tem um pouquinho de expansão fibrótica, mas também não é aquela coisa que chama muita atenção, então tem uma discreta expansão. Em relação à parênquima, né, o que chama atenção? Nessa amostragem, a gente olha que a arquitetura, ela está levemente distorcida, né? Mas a gente vê ainda que tem um predomínio do padrão trabeculado. Num menor aumento, a gente olha que tem um padrão de colestase, né? A gente consegue ver a presença de plug biliar, tanto dentro do canalículo, quanto mesmo em citoplasma, né? Então tem um padrão de colestase. Né, a gente vê até a disposição de hepatócitos formando roseta colestática, né, mostrando que tem muita colestase. E outra coisa que também chama atenção é que quando a gente olha alguns hepatócitos, né, não é a maioria, mas alguns, a gente tem a sensação de ter uma tumefação, né, um pouco de balonização, e outros que quando a gente observa essa balonização, a gente consegue observar que tem um padrão multinucleado. Então tem áreas eu consigo identificar uma transformação gigante celular, mas não é uma coisa numerosa. Né? Vejo áreas que têm esse padrão, né, de citoplasma amplo e vários núcleos. Né? Então, isso aqui é a típica transformação gigante celular. Isso no contexto pediátrico,
né, quando a gente começa a observar e ver muito isso, a primeira coisa que o patologista tem que pensar seria a hepatite neonatal, né? Então, a transformação gigantocelular é um achado bem típico dessa entidade, juntamente com focos de hematopoiese extramedular. Então, eu começo a observar alterações parenquimatosas que, de primeiro momento, pensaria mais num contexto, provavelmente, uma hepatite neonatal. Quando eu volto para olhar o espaço porta, eu vejo, né? Então, aqui eu consigo identificar a arteríola, a veia e a estrutura biliar. Então, esse espaço porta, eu vejo o ducto biliar. Chama atenção, tem um pouquinho de inflamação, mas também não é uma coisa tão exacerbada. Vou para outro espaço porta. Ainda identifico ó, a estrutura biliar, né? Os vasos, um pouquinho de inflamação. Vou para outro espaço porta. Vejo a arteríola, vejo veia, vejo a estrutura biliar. Então, por enquanto, não me chama atenção. Analisando outros espaços porta, já começo a ver alterações, né? Então, por exemplo, esse caso, a gente vê que tem as estruturas vasculares, mas eu sinto falta da estrutura biliar. Então, já observo que tem o quê? Uma hipoplasia biliar. Vou para outro espaço porta, a mesma coisa. Consigo identificar as estruturas vasculares, mas eu não vejo o componente biliar. Eu vou para outro espaço porta, a mesma coisa. Espaço porta maior, eu vejo os componentes arteriais, veias, mas eu não vejo nada de componente biliar. Então, chama a atenção esse aspecto de hipoplasia biliar. Ou seja, tem espaços porta que eu ainda consigo identificar o ducto, mas outros não. Então, eu vejo essa ausência da estrutura biliar. No contexto em si, a gente fecha, né, o padrão morfológico, ele é um padrão de síndrome, né, uma colestase neonatal. Dentre as colestases neonatal, aí é o principal diagnóstico diferencial. Eu estou diante de uma atresia ou diante de uma hepatite neonatal. Dentro do contexto de hepatite neonatal, eu posso ter características que enquadram mais ao padrão de doença e síndrome de Alagille, né, principalmente essa hipoplasia biliar. Só que o ideal mesmo é sempre ter essa complementação com teste genético. Segundo caso, outra criança com 2 meses, o intuito também para ter essa diferenciação entre a atresia e outra entidade. Aqui eu tenho uma amostra por agulha, né, até eu não tinha uma quantidade exuberante de espaço porta. Não me chama atenção fibrose portal, então já para mostrar, né, doença de Alagille, não chama atenção eu ter muita fibrose, até porque eu não tenho condições, né, e características que justifiquem essa fibrose. Por exemplo, se eu encontrasse muita proliferação ductular, até justificaria eu ter uma expansão fibrótica mais, né, avançada, um fígado talvez um pouco mais cirrótico, mas é uma doença que não caracteriza por essa alteração morfológica, né. Aqui, continuando, ó, olhando o parênquima, chama atenção também a gente ter alteração arquitetural no sentido de ter alteração a nível de hepatócitos, mostrando que também tem muita transformação gigantocelular. Até mesmo nesse quadro, acaba tendo muito mais do que o anterior. Aqui é bem mais frequente esse padrão de multinucleação, hepatócitos tumefeitos, multinucleados, com muita colestase, tanto colestase intracanaliculaar quanto colestase citoplasmática, né? E muita transformação gigantocelular, né? Então é do mesmo jeito. O padrão me lembra muito padrão de hepatite neonatal. Só que quando eu volto para analisar o espaço porta, né, que o intuito principal é excluir a atresia, como eu tenho um padrão de obstrução, a principal característica da atresia vai ser a proliferação ductular. Então, eu vou ver muita proliferação marginal, até mesmo, às vezes, com plug biliar, né, intraductal, os ductos principais, exibindo plug, e já com fibrose avançada, etc. Mas, nesse caso, não. A gente não observa nada de proliferação ductular e nada da estrutura biliar, né? Eu vejo os vasos, porém, eu não vejo nada biliar aqui. Vou para outro espaço porta também, né? Vejo vasos, porém nada do componente biliar.
Um dos espaços porta aqui em questão, ele estava até um pouco mais inflamado, né? A gente vê, ó, tem um exuberante infiltrado, né? Linfoplasmocitário mais intenso, né? Até eu conversei com a Letícia no dia, pedi para ela olhar, né? Excluir causas infecciosas associadas, a gente sempre tem que pensar. E por fim também, fica como uma doença, né? Colestática neonatal, dentro aqui do quadro principal, né, de alterações morfológicas, lembrando o contexto de hepatite neonatal, porém, por hipoplasia biliar, a primeira coisa que tem que investigar é uma alagite, tá? E é isso. Tá? Então é bem típico, né? Muita, né, a perda da estrutura biliar é típico, né? A gente tem que lembrar que às vezes o parênquima em si, né, a representação da biópsia, a gente pode até ter ausência de ducto até 10%, né? Às vezes, quando eu tenho uma representação muito pequena, tem que ter cuidado para, é esperado, dependendo da amostragem, até ter 10% da representação ausência de ducto e isso ser normal. Mas pelo contexto, colestase, né, parenquimatosa e a hipoplasia em si, a primeira coisa aqui é a alagite. Muito Obrigado, bom. Caio. Obrigada, Caio. Tem mais coisa para mostrar desse paciente? Espera. Deixa eu... Só finalizando, eu tenho só mais 2 slides. Tentar só abrir aqui de novo, compartilhar aqui. Um minutinho. Bom, então, só finalizando, né? Da evolução laboratorial. Isso já é o paciente ainda já com diagnóstico de alagile, quando ele retornou em março de 2024. Ele voltou com aumento de transaminases, então com um TGO de 120, um TGP de 112, uma FA de 224, uma gama GT de 476. Nesse contexto, vou passar aqui para frente só para vocês poderem entender melhor. Foi aumentado o Zarpol em dezembro de 2023, ainda quando a gente ainda estava, foi solicitado, no mesmo consultor que foi solicitado o teste genético. Ele estava usando mais ou menos 1.200 miligramas dia. E aí, nessa consulta, que ele fez exames em março e voltou em maio, ele não tinha queixas, ele fez discussão da oração, mas ainda mantendo esse aumento de canaliculares e também de transaminases. Só que aí, nessa consulta, ele de novo referiu que não estava tomando as medicações, nem os anticonvulsivantes e nem o Zarcol. E aí, então, foi nessa consulta foi tentada a modificação do horário das tomadas, uma programação de um retorno mais próximo com novos exames e um segmento, né, mais próximo com a gente da hepatologia, além da neurologia, que acompanhava ele com relação à crise de ausência. E aí, nessa consulta, foi solicitado eco, raio-x de coluna e a densitometria óssea para a gente poder avaliar outros comprometimentos de outros órgãos. O que realmente não tinha era nenhuma ressonância, nem nenhuma angiotensina cerebral. E aí, inclusive, esse último slide acabou já, e aí eu levo minha dúvida, porque o que eu fiquei na dúvida era realmente se esse quadro dele de crise de ausência estaria relacionado ao quadro da síndrome de Alagille. Essa ficou minha dúvida principal aí com relação ao caso dele. E ele deu uma sumida, né, Vera? Porque isso. Acho que quase um ano que ele não aparece, a gente vai tentar ligar para ver se ele retorna, porque... É porque ele é assintomático, né, gente? Isso. Aí ele teve vários abandonos ao longo da história dele, acaba até ficando meio confusa quando a gente lê, porque foram vários abandonos. Então, várias vezes ele passava mais de 2 retornos sem aparecer. E aí, agora, nessa última consulta dele com a gente foi em maio de 2024.
Então, desde então, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. Vamos fazer uma busca ativa para tentar localizar, mas então a gente não sabe ainda o resultado desses exames e tudo mais. Até tentei olhar no sistema para ver se ele tinha feito e não tinha ainda aparecido, mas não tem nada. Só que ele também não mora aqui em São Paulo, então estou esperando que ele tenha feito em outro local. Mas é isso, ele realmente está sumido do ambulatório. Legal. Caso bem legal, hein, Vera? Aprendeu um pouquinho. A Letícia Sim. deu um prato para a gente aqui na informação mais infantil. Esse menino, eu acho que faz a gente pensar, né, pacientes como ele, outro que a gente tem no ambulatório, que a gente vai partir assim, porque antes era a colestase neonatal, com faces, o fenótipo para a investigação de Alagille, e agora a gente vai partir do aumento de gama-GT para eco, para fundo de olho, né? Não precisa ter mais a síndrome completa. É o que a gente vai aprendendo com os testes genéticos, né? Com ele, com a Alagille, com as PIFIX, é muito interessante ter essas ferramentas, né? A gente aprende sempre. Sem dúvida. Muito legal. Letícia, nós vamos querer contar com você em outras oportunidades, viu? Para mim vai ser um prazer, gente. Eu adorei. Adoro esse tipo de reunião. Tem um pessoalzinho meu aqui, né? Convidei alguns residentes, vieram alguns colegas. Eu acho um formato que até gostaria de colocar na pediatria também. Achei muito legal. E agradeço muito o convite de vocês, viu? Legal. Alguém gostaria de aproveitar a Letícia para fazer alguma pergunta, algum comentário, antes da gente jantar? Doutora Lúcia, quer encerrar a reunião? Então, gente, acho que foi bem legal. A gente tem visto cada vez mais esses casos dessas crianças que, aos 18 anos, chegam lá para a gente, né? E muitas vezes com desafios diagnósticos, desafios de conduta, adolescentes com desafios de adesão a tratamento e acompanhamento, né? As autoimunes, Letícia deu um trabalhão, mas eu acho que é muito bom a gente ter esse relacionamento e estreitar aí relacionamento com vocês. Super obrigada, obrigadíssimo, Caio, por você ter vindo e dado esse show de sempre. E Vera, excelente sua apresentação. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vera, Letícia. Boa noite, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.